isso é uma coisa muito interessante, que o pessoal ele tem a tendência de calcular sempre a vida, né, sem imprevistos. Uhum. É um cálculo mental que é como se a gente conseguisse controlar tudo e tudo fosse sair perfeito, né? É. Economicamente falando, a pessoa vai lá fazer a contabilidade dela, né? Não, tá bom, vou gastar R$ 1.000 disso, 500 daquilo, 200 daquilo, 100 daquilo outro, tal. Então tá, com R$ 2.000 eu consigo viver. Tá, mas e se a geladeira quebrar? Aí já tá fora, né? Já, Exato. já acabou. Acabou. E a gente faz essa mesma contabilidade mental sobre os nossos projetos, sobre nossa vida, sobre atraso, sobre influências que vão acontecer. Por exemplo, puxa, alguém ficou doente. Uhum. Alguém ficou doente, o projeto vai parar. Né? Sim. As coisas vão parar. Ou eu fiquei doente, por exemplo. Né? Eu fiquei doente, eu vou ter que parar, né? Não tem jeito. E as pessoas elas acabam fazendo esse cálculo muito de forma esquecendo do imprevisto, É. esquecendo que a vida ela acontece e tentando controlar uma coisa que não é Controle. possível. Né? Não Não. tem como prever, não é possível. A pandemia acho que foi o nosso maior ensinamento disso, né? Do É nada. verdade. A gente percebeu essa nossa fragilidade humana que não tem como controlar o futuro. A gente vai ter Uhum. que interagir. E aí, falando muito dessa questão da alta performance e de burnout, e eu acho que é um tema muito importante, tá, Rafa? Porque a galera, ela acaba achando que não acontecerá com ela. Uhum. Ela subestima algumas coisas. Isso é muito legal, porque quando a gente para pensar, Rafa, é algo que eu penso muito. A gente acha que o mundo todo tá errado, vamos dizer assim, e eu sou um super-homem muitas vezes, né? Eu sou uma super-mulher ali e nada acontecerá comigo, né? E acho que a Uhum. pergunta é sempre por que não comigo, né? Se todo mundo vai lá e avisa, olha, cuidado com isso, por que não comigo, né? Por que que eu sou tão egocêntrico muitas vezes, né? De achar que eu sou um super-herói que não aconteceria Claro. comigo e que eu dou conta de tudo. E eu bem da realidade não dou, ninguém dá, né? Ninguém Ninguém dá. dá. Ninguém dá. Então, esse limite, né? Entender o próprio limite, procrastinar com um pouco mais de estratégia, vamos dizer assim, né? Vou deixar isso aqui para Isso. depois. Fazer um tempo de descanso físico, um tempo de descanso mental, realmente. Fazer um balanço emocional, fazer intervalos durante o dia. São ótimas táticas a gente controlar a procrastinação. E aí, Rafa, Uhum. pensando numa coisa bem prática mesmo, vamos pensar assim, cara, beleza, eu tenho um projeto para entregar e eu tô procrastinando com esse projeto, né? Toda hora eu tô Uhum. procrastinando aqui, procrastinando ali, não entrego, enrolo, de repente, quando eu vejo, eu tô abrindo 200 abas da internet e scrollando no Instagram e não vou para cima do que eu preciso, né? Como é que a gente pode orientar essas pessoas a agirem em cima daquilo, né? Porque a gente até sabe que as pessoas têm uma consciência que devem entregar, mas a Sim. ação muitas vezes falha, né? É. Sabe a primeira coisa que eu acho que a pessoa precisa fazer? Eu Hum, acredito que ela precisa fazer. Ela precisa entender um dos principais motivos que a faz procrastinar. Por uhum, exemplo, normalmente vem de uma dúvida. uhum. Eu não sei o que fazer ou eu preciso pesquisar mais algum assunto para entregar esse projeto. E Uhum, aí, pelo fato de você não saber fazer ainda, você vai deixando para depois, que é um processo de aprendizado. E o uhum, aprendizado, ele não é fácil, ele não é confortável. uhum, Então você procrastina aquilo que não é confortável para você. Se fosse um projeto que você assim faz tranquilo, você já teria feito. uhum, Mas como às vezes é um projeto mais complexo para você, de estrutura de raciocínio e tudo, você vai procrastinando. Então a melhor coisa, de uma maneira muito prática, é você pegar o tempo que você tem. Tem uma lei que chama Lei de Parkinson. Essa lei de Parkinson ela fala que toda demanda se adequa à oferta. uhum, E é verdade, se você tem uma oferta de tempo muito grande, a sua demanda vai se adequar àquela oferta de tempo. Se é curto, também vai adequar. Então, às uhum, vezes, você tem pouco tempo para entregar, você faz de qualquer jeito, mas você entrega. Mas imagina que você quer entregar um projeto com qualidade. Então, a melhor estratégia que você tem é pegar esse tempo que você tem disponível e fragmentar a execução desse projeto. Por exemplo, primeiro, distribuir ele por etapas. A primeira etapa é da pesquisa, porque de repente é um projeto novo que vai exigir de mim pesquisa. uhum, Então, tá, essa primeira etapa é de pesquisa, em que momento eu vou fazer isso? E já deixa determinado na sua agenda. É como se fosse um inegociável. Por exemplo, eu tenho meu inegociável. Todo dia de manhã eu vou treinar. uhum, Todo dia, às 9 horas da manhã, eu estou treinando. É o meu inegociável. Tá na minha agenda. Tá uhum. lá. Bloqueado. Não sai, bloqueado, não sai. Então, quando a gente tem algo, coisas que a gente começa a ter nossos inegociáveis, fica mais fácil de você conseguir acrescentar coisas. Então, Uhum, imagina, você fragmentou por etapas, pegou aquelas etapas, datou.
né? Aqui eu vou fazer tal coisa, aqui eu vou fazer tal coisa. Deixa o processo mais soft. Porque daí você pensa, não, agora eu só tenho que pesquisar, eu não tenho que fazer nada com essa pesquisa, eu só tenho que Uhum. pesquisar. E aí, depois da pesquisa, eu vou para a etapa 2, que é, deixa eu consolidar os dados dessa pesquisa. E aí, depois eu vou para a etapa 3, que de repente já é colocar isso dentro do que eu preciso de padrão de entrega. Uhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Às vezes eu me envolvo nos projetos que são meio cabulosos para mim. Porque eu faço isso com alguma frequência, assim, me convidam para participar de algumas coisas que eu aceito. Eu sou do tipo assim, ok, vamos fazer, Sim. né? Principalmente se fizer sentido para minha construção de evolução profissional, né? Uhum. E aí, às vezes eu assumo projetos que são cabulosos para mim mesmo, que eu penso, meu Deus do céu, eu vou ter que estudar muito. E eu acabo procrastinando a parte do estudo. E o que Uhum. que eu fiz? Eu separei em blocos, exatamente assim, e eu entendi, aí é um processo de autoconhecimento. Eu entendi que quando eu faço modelos, eu performo muito melhor. Uhum. Então, o que que eu fiz? Sempre que eu me envolvo nesses projetos, eu preciso fazer modelos mentais e estruturais, tipo PDFs, com tudo que eu preciso fazer, mapa mental, eu preciso ver o processo, assim, um zoom out, o processo inteiro na minha frente para falar, isso aqui eu consigo fazer, sabe? Legal. Então, eu faço isso, mas precisa saber o que que funciona para cada um. Uhum. Quando eu enxergo todas as etapas do processo, me dá mais paz mental de execução. Sim. E olha Do que que quando eu interessante. acho que o bicho na nossa cabeça é muito maior do que fora, É né? muito maior, muito maior. E, Rafa, vou até voltar um pouquinho, porque tem várias coisas legais aqui pra gente bater um papo sobre isso, né? Porque eu vejo muito que algumas pessoas elas ficam com esse receio de não saber o suficiente para passar para a próxima etapa. Então a pessoa vai fazer a etapa da pesquisa. Então eu preciso entender, eu preciso aprender, mas como esse mundo é gigantesco, né? Então a partir de certo momento ali você, não, mas olha, tem mais isso daqui, tem mais aquilo ali. Eu preciso olhar um pouco mais, eu preciso ir um pouco mais além, e isso fica procrastinando a próxima etapa, né? E acho que isso é legal também de ter um limite, né, de algumas coisas. Olha, beleza, eu vou pesquisar ou eu vou fazer uma revisão de um projeto. Eu não vou revisar esse projeto 80 vezes, porque toda vez que eu revisar, vai ter uma nova a aquisição de alguma coisa que eu aprendi. Alguém deu um pitaco, alguém foi para um lado e tal. Então acho que também é legal fazer esse tipo de blocar, obviamente, mas também ter limites, né? Puxa, ó, Uhum. beleza, eu preciso entender isso daqui, eu vou entender isso aqui até tal data. Com isso daqui eu vou passar um pouco para a próxima etapa. Se eu sentir falta de algo na próxima etapa, eu volto uma etapa. Porque senão fica eternamente só na pesquisa, 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 pesquisa. E você pode reparar também, não sei se você repara isso, né? Que existem pessoas que são ótimas pesquisadoras, outras são Uhum. ótimas executoras, tem outras que conseguem englobar muito bem as duas coisas, né? E esse autoconhecimento de como que a gente vai englobar as duas coisas, porque a pesquisa é um pedaço, a execução é outro pedaço, que é onde mora, que nem você falou assim, Yuri, eu faço todo o meu mapa mental, eu preciso ver todo o processo. Eu, Yuri, não faço isso. Eu não tenho uma necessidade de fazer um mapa mental. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito mental. Então eu consigo ver o processo como Uhum. um todo e ir decidindo ali ao longo do tempo. Mas eu não escrevo todo o mapa mental, literalmente, né? Uhum. Inclusive, isso é uma coisa que eu até brinco com todos os meus pacientes. Cada um tem o teu formato, né? Cada um vai executar no seu autoconhecimento mesmo ali. Putz, isso aqui me facilita fazer processo mental, fazer agenda, né? Agenda é uma coisa que a galera, acho que só vê a agenda como um lembrete, né? Mas a agenda é Uhum. planejamento. A agenda é você se planejar, é você olhar para frente e falar assim, nossa, olha, beleza, então eu tenho que fazer um monte de coisa, eu vou executar a tarefa assim, assim, assado. Eu trabalho muito com agenda, todo dia eu chego Eu no também. consultório, eu olho minha agenda, putz, eu vou repassando ali o que eu vou falar com cada um dos meus pacientes, eu vou olhando basicamente como é que vai ser meu dia, e isso vai me norteando porque eu planejo tudo aquilo ali. Mas eu não Uhum. faço um mapa mental de cada uma das sessões, por exemplo, ou de algum Claro, projeto e sim, tal. Eu faço isso muito mais mentalmente do que executando na mão. Mas esse é um autoconhecimento. Então, tem várias táticas legais e hoje tem aplicativos geniais, literalmente, que tem. ajudam muito a isso. Tem aplicativos para TDAH que você fala, nossa, que aplicativos legais. Inclusive, também tivemos um podcast sobre TDAH para tirar todas as dúvidas disso, né? Mas é super bacana. Aí você fala, nossa, olha isso aqui que legal, tal. Dá uma baita ajuda. E blocar, ter limites, entender o projeto, entender para onde você vai. E entender, basicamente, acho que essa é a pergunta-chave que tu fez, Rafa, que assim, qual é, literalmente, aquele sentimento, aquela emoção que está me impedindo de dar o Uhum. próximo passo? É um medo? É uma insegurança? Basicamente, insegurança são medos, né? Mas o que está ali naquele momento ali? Um medo de julgamento? Aonde está, né, aquilo Uhum. ali?